Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui direto do escritório de correções do Turma, essa bagunça que tá aí atrás aí. É a vida da gente. Bom, vamos lá. Vocês mandaram prova pro meu e-mail, né? Muito obrigada. O pessoal mandou em peso as provas do TRT. Bacana. Sempre vocês quiserem que comente as provas, assim, as provas de redação em especial, que é mais rápido para poder comentar e a ideia já tá praticamente pronta, né? Algumas coisas eu vou lá, estudo também, se for o caso. Vocês podem me mandar. Embora vocês tenham mandado rapidinho, eu demorei um pouquinho, eu vou explicar. Porque no dia que vocês mandaram, entre antes de ontem e hoje de manhã, eu faço um trabalho muito bacana, não deixo de fazer. Eu faço uma doação de alimentos, então a gente faz a compra, a gente faz 500 mil de coisas e distribui. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque depois ao final eu falo sobre algumas coisas boas que isso pode trazer para sua vida enquanto concurseiro. Espero. Vamos lá. Vamos falar deste tema então, a privacidade com mercadoria, que é o que interessa a maioria que vai assistir aqui. Eu deixo a parte da autoajuda para o final, tá bom? É o seguinte, privacidade com mercadoria, gente. Zygmunt Bauman na veia. Zygmunt Bauman que faleceu este ano, né, dia 6 de janeiro. Eu marquei a data porque é um autor que sempre me fez muito feliz, assim. O que me faz feliz é a aprovação, né, de vocês. E ele sempre foi muito colaborativo nesse sentido, sempre iluminou muitas redações por aí, né? Claro que tem gente que às vezes tenta citar o Zygmunt Bauman, às vezes não fica muito apropriado, a citação não cola muito. Não adianta você simplesmente colocar o nome do autor se você não entende a concepção, não entende bem a ideia. Mas eu vou explicar o porquê deste tema. Depois eu vou lançar outro vídeo falando sobre o analista, assim, vocês mandaram a prova, muito obrigada mais uma vez. E depois vou lançar um terceiro vídeo, chamando atenção para um conjunto de questões de língua portuguesa que apareceram nessas últimas provas, para os quais vocês precisam prestar atenção, tá? É lógico que eu não pego questão fácil, não faz sentido. Eu vou trabalhar em cima de questões que são ou novidade, ou trazem algum tipo de dificuldade para aquelas pessoas que já estão se esforçando há algum tempo e precisam de uma ou outra questão apenas para decidir, tá bom? Bom, privacidade com mercadoria foi o tema da prova. Como vocês identificaram, estava aqui nos meus comentários no meu canal. Se você quiser me acompanhar, tem que clicar no sininho para se inscrever, não é? Curtir o vídeo, que aí vai para o seu e-mail toda vez que eu gravar alguma coisa, tá? É o seguinte, aqui havia dois textos, repetindo o modelo de redação do TRT da terceira região, né? Terceira região que deve acontecer no ano que vem, muito provavelmente. A quinta região acontece daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente já está lançando o curso novo para quinta, começando do zero de novo. E aí nós temos o seguinte, o texto número 1 falava o seguinte, que as grandes empresas vivem de pegar informações que a gente dá. Tem uma frase célebre sobre isso. Se você não está pagando, você não é o cliente, você é o produto, tá? Então guarde isso no bolso. E aí, no segundo momento, que essa disposição 1, 2, 3, que acompanhou exatamente o tema do TRT da terceira, o TRT da terceira foi sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, não lembro. Mas foi nessa composição, 1, 2, 1, 2, 3, aqui 1, 2. A banca entrou com a segunda parte, como sempre, uma contradição para quebrar, às vezes, um senso comum. Neste caso, não houve nenhuma ideia de quebra do senso comum, porque ela vai instaurar a contradição dentro da própria rede social. Então ela diz assim, a contradição que a situação das redes sociais nos coloca é a condição entre o poder do capital em um grau nunca alcançado e a privacidade individual. Veja, ainda não esclarece, mas ele vai falar. Privacidade é necessária para a constituição do sujeito, ou seja, da pessoa. Você tem que ter o seu momento de privacidade para você saber quem é você. É o momento que você olha no espelho, o momento que você conversa com você mesmo, etc. Não há subjetividade se não houver privacidade. O que é subjetividade, gente? Reflexão, escolhas pessoais, né? Você não tem uma subjetividade, ou seja, algo que lhe é peculiar por gosto, se você não tiver privacidade. Reparem, por exemplo, na sua casa, se você não tem privacidade, como que você faz as coisas conforme as pessoas querem, né? Menos impera a sua vontade, mas impera a vontade de um grupo ou de alguém que lidera a casa. Você vai perdendo o seu potencial de escolha, porque a pessoa não respeita a sua privacidade ou você mesmo não respeita.
Então a subjetividade cai por terra. Predomina o comportamento objetivo, ou seja, o comportamento de massa. Entendeu o que é subjetividade? Subjetividade são escolhas pessoais, a sua singularidade, né, o seu singular, né, o seu ser, a sua individualidade, né, não é individualismo, que ismo está carregado de vício. Individualidade é aquilo que você tem, vamos dizer, essa sua característica. Então você não consegue ter escolhas personalizadas se você não tiver privacidade, você não tem o seu eu. É isso. As escolhas objetivas são escolhas de massa. Por que eu estou contando essa história toda? Para eu chegar até essa parte aqui. Nós aprendemos a pensar a proteção da privacidade contra o Estado. Olha, muito bacana. Quando ele diz que nós aprendemos a pensar a proteção da privacidade contra o Estado, é porque existe uma norma mercadológica, uma norma de capital, né, das sociedades, principalmente nas sociedades da industrialização tardia, que é o caso do nosso Brasil, periferia, né, em que nós aprendemos a pensar conforme o pensamento dos detentores dos meios de produção, dos donos de indústria, donos de comércio, donos de cursinho, certo? A gente aprende a pensar, tá brincando aqui, sempre pela corrente, nunca contra a corrente. Então, a gente acha que privacidade é tudo aquilo que o Estado não coloca a mão. Tem essa questão também, tá? Tem essa questão também. Mas vamos lembrar que o Estado é composto pela democracia, nas chamadas repúblicas ocidentais, principalmente. Então, o que nós temos? Quando nós temos a democracia, muito do que o Estado faz é muito de acordo com a nossa permissividade. Né? Afinal de contas, aquele povo que está governando, né, para não que eu esteja confundindo o governo com o Estado, está lá para conduzir o Estado conforme nós os elegemos. Então, quer dizer, nós aprendemos a ir contra o Estado alegando que estamos defendendo a nossa privacidade. Mas, gente, isso é uma alegação de massa. Sim, porque quem tem capital tem muitos empregados, certo? Tem muitos operários, então você faz pensar em massa. Nós temos hoje um grau de invasão dessa privacidade, promovido por uma indústria e por uma tecnologia, que passa por cima das proteções individuais. Olha quanta coisa tem aqui. Então, vejam bem, não me acuse de A ou B. Eu estou lendo e interpretando. Quem fizer melhor, por gentileza, digite, faça um vídeo melhor para os seus colegas, não vídeo ficar acusando. Certo? Bacana, quando você nota uma coisa errada, é você superar aquilo com uma coisa muito melhor. Se não é capaz, não critique. Então vamos lá. Veja só. Primeiro eu vou falar do que tem na primeira parte e na segunda. Quem compôs essa redação teria que ter aproveitado, e eu falei isso nos vídeos anteriores. Toda vez que você pega um tema da FCC, você não pode ficar só de olho no que está escrito aqui abaixo, privacidade com mercadoria. Porque a banca pediu com base nos excertos acima, ela pediu para você se basear nesses excertos. Né? Ela não disse que eles eram motivadores, que você ficaria na opção de empregá-los ou não. Ela disse que é para você fazer com base neles. Não é que você vai copiar os excertos, mas você tem que interpretar esses excertos. E veja que a FCC traz uma contradição, sim, traz uma contradição, porque a contradição que ela diz, ela está o quê? Na noção de privacidade. Que a gente acha que ir contra o Estado é vencer uma grande barreira da privacidade. Porém, devemos lembrar que é o Estado que protege os nossos direitos. Bem ou mal, com todos os erros, não existe nada perfeito, né? Mas, principalmente aquelas pessoas que são mais afetadas, vamos dizer assim, dentro de um Estado, por exemplo, pobre como o nosso, né? Quem protege um pouco desse direito coletivo e também individual é o responsável por essa proteção do Estado. Vejam bem, quando falo isso, vamos dizer, acabei de ganhar uma causa na justiça contra um banco, né? Depois de 5 anos brigando por essa causa. É uma proteção, um direito individual meu enquanto consumidora. Entenderam? Então, quer dizer, nós temos... Quem faz essa máquina girar? A justiça pertence aqui. A Constituição do Estado. Então, tem essa questão aí da nossa proteção, da nossa privacidade, né? Da nossa conta bancária, que é uma questão nossa, muito íntima, por sinal.
Então, isso eu citei como exemplo para a gente não ficar pensando em Estado, porque a gente pensa em Estado, as pessoas pensam em Bolsa Família. O Estado é muito maior do que isso. O Estado é o que protege principalmente a classe média. É claro que nos tira muita coisa, sim, impostos no Brasil, né? Eu que o diga, morro de pagar imposto. Muita gente aí, como você também, morre de pagar imposto, o retorno praticamente zero. Mas a gente precisa ter essa máquina funcionando, não tem jeito. Mas vamos lá. Bauman na veia, pra gente não perder muito mais tempo. Ele fala que as grandes empresas devem pegar informações que a gente dá. O outro texto, gente, ele não contradiz o primeiro. O que ele coloca em contradição é a noção de privacidade que as pessoas têm. Que ele fala assim, é uma noção contraditória porque não é privativa. É uma noção de massificação. Ela te deixa tão objetivo, tá certo? E você se torna um produto na mão desse capital. Ali você não é privativo, você é só mais uma vitrine. E esse texto ele vai falar de uma questão, vou pegar a primeira parte dele, depois entro na segunda, que você tem várias frases do Bauman sobre isso. A primeira, o Bauman ele tem 3 grandes obras que falam sobre, se eu estiver mentindo, 3 até onde eu li, tá? Porque o Bauman tem uma lista de livros assim interminável. Então o que acontece? Ele, nos seus, pelo menos as 3 obras que eu conheço, ele vai falar sobre consumo. E uma dessas, eu vou pegar 3 assertivas de 3 obras diferentes, exatamente falando sobre isso. A primeira é de que, até anotei aqui, ó, que os membros, né, da sociedade de consumidores, eles têm necessidade por si de serem mercadorias. Não sei. Ele está falando, gente, dos consumidores, principalmente que estão nas redes sociais. Todos nós estamos nas redes sociais. E muitos de nós, todos praticamente estamos nas redes sociais. Tem gente que não está, mas a maioria está, né? Agora no século XXI. Nem todos se comportam da mesma forma, mas muitos de nós são verdadeiras mercadorias na vitrine. Nós não somos só consumidores, não entramos só para comprar, para apreciar alguma coisa de modo subjetivo, dentro do nosso gosto, para comprar algo de que necessitamos, para comprar pela facilidade de não ter que sair de casa. Não, às vezes nós compramos sem necessidade. Eu vejo, por exemplo, alunos no preparatório compram às vezes muitos cursos sem necessidade. O cara assina um site de questões, ele assina outro site de questões, ele tem um coach, ele tem curso disso, aquilo, outro. Então você tem que ver até que ponto isso está sendo útil, isso está te adoecendo, tá? Então, quer dizer, e aí ele diz, se você não está pagando, não é o cliente, você é o produto que eles estão vendendo. Júlia, mas aqui está falando que a pessoa não está pagando. Sim, mas de algum modo, alguém se coloca como produto. Eu não vou entrar muito a fundo na obra do Bauman, porque ele vai falar sobre outras questões de consumo envolvendo as relações interpessoais. Mas ele fala muito sobre isso. Hoje, os consumidores da internet, eles têm necessidade de serem mercadoria. Exemplo, Júnior, muito simples. Às vezes a pessoa compra um celular novo. Não se sinta atingido por mim, pelo amor de Deus, eu estou dando exemplos, né? E a pessoa faz um selfie só para aparecer amassando o celular, porque ela quer mostrar que ela tem. A Apple agradece, porque é uma forma de marketing gratuito que ela tem, e uma forma poderosa de marketing. Então, quer dizer, porque você mesmo não ganhando nada com isso, acaba se tornando um influenciador digital. Tem gente que realmente é influenciador digital mesmo e sabe ganhar com isso. Vamos ver aquele Whindersson Nunes lá, que é um menino, a Kéfera, ganham dinheiro com isso, perceberam isso, sacaram e foram correr atrás disso daí. Porque sabem que vão ter os seguidores, né? Quase uma religião. Então você tem as pessoas se colocando como produtos de vitrine. A pessoa compra um carro, por exemplo, né? Aí vamos supor que... Ai, meu Deus, não vou falar. Não vou falar isso não, porque senão a pessoa vai saber que eu falei. Isso daí vai ficar feio pra mim. Mas a pessoa mostra outra coisa, mas na verdade ela quer mostrar a marca do carro que ela comprou. Então você se coloca como um produto. É o exibicionismo, a falta de privacidade. Certo? Total, total, total. E afora isso, o pessoal viu... Eu comentei sobre aquela agência britânica que, como quem não quer nada, nos fazia responder perguntas, né,
da internet e a gente respondia, então ela coletava dados sobre os nossos medos, os nossos gostos, fazia um grande banco de dados e vendia para empresas, para políticos que queriam nos influenciar a fazer escolhas de massa. Então isso aconteceu, né? Acho que é Cambridge Analytica, até esqueci o nome, vou tentar lembrar o nome aqui para não falar coisa errada. Só um minuto. Então, quer dizer, isso daí, né? Isso, Cambridge Analytica, a empresa até fechou. Então, o que acontece? Isso daí mostra o que são exemplos de transformação da pessoa em mercadoria. Porque você se coloca como, por exemplo, como um cliente potencial, mas eles começam a perceber o que tem na sua vitrine, o que você está oferecendo para eles, tá? E quem compra seus dados, hoje a gente compra dados, a gente pode comprar. Por exemplo, vamos supor, eu tenho lá, quero comprar dados para minha rede social, então eu compro um conjunto de seguidores. Muita gente que está no Instagram, olha, fulano tem 600 mil seguidores. Você compra os seguidores. Isso é um mercado mesmo, ele existe. Então é como se você estivesse comprando escravo. Lembra o navio negreiro? Bem por aí mesmo. E o Bauman diz, né, que as pessoas... ele vai falar o seguinte, que tornar-se mercadoria hoje é uma predisposição do consumidor. Ele quer ser visto como mercadoria. Né? E isso gera o quê? A terceira frase do Bauman, que ele fala que isso é um fetiche. Gente, o que é um fetiche? O fetiche é aquilo que nos faz desejar, tá certo? É a fantasia. Né? Quando fala fetiche, a gente lembra muito daquela questão sexual ou erótica. Então, o fetiche da mercadoria, de que tanto se falou no século XX, hoje ele chega ao seu auge, o capitalismo percebeu isso e foi desenhando tecnologicamente as bases para que isso acontecesse. Esse fetiche da mercadoria, ele acontece principalmente com esses, vamos dizer assim, com essa necessidade que as pessoas têm de se sentirem atraídas por um comportamento de massa, um comportamento de exibição, né, que não as faz ter vida privada. Elas têm o quê? Vida pública. E aí ele diz o seguinte, né? É um fetiche porque a pessoa tem medo de se sentir excluída, tá bom? Ela tem medo de se sentir menor. Ela tem medo de se sentir excluída de um mercado consumidor. Então ela tem que aparecer igual ao outro. Às vezes não é a viagem que ela fez que ela quer compartilhar aquela viagem bacana, aquela história bacana. Muitas vezes o compartilhamento é uma necessidade de não se sentir excluído. Isso é uma grande solidão que nós temos hoje. O Bauman fala que é o individualismo moderno, né? O individualismo contemporâneo, que se materializa dessa forma, principalmente nas redes sociais. As redes sociais, elas conseguem impulsionar esse tipo de condição. Então, quando ele diz aqui no segundo texto que a contradição que a rede social nos coloca é uma contradição entre o poder do capital em um grau nunca alcançado, porque nós somos bobos, a gente acha que a gente tem condições de consumir aquilo tudo. Né? Compra, às vezes, um celular, luta para pagar aquele troço, compra um carro, se descabela para pagar aquela marca, né? E vira o garoto propaganda sem ganhar nada. Então ele fala assim, é um capital nunca alcançado, é sempre um sonho, gente, é sempre uma quimera. E ao mesmo tempo a nossa privacidade individual, nós esquecemos que ela existe. Né? Aí ele diz, privacidade é necessária para a constituição da pessoa, da nossa identidade, da nossa felicidade. Né? Quando a gente sai desse meio, a gente é mais feliz. E ele fala, não há subjetividade se você não tiver privacidade. Quem é você? Ou você é só mais um? Será que as pessoas não te querem porque você é só mais um? Porque você vira uma mercadoria. Por isso que, se você entra num site de relacionamento, acabei entrando, né? Aquele negócio que eu não ia falar. Você entra num site de relacionamento, por que as pessoas ficam clicando em várias pessoas, querem conhecer 10 ao mesmo tempo? Porque são todas iguais. Elas não param em um. Elas vão indo até descobrir, essa pessoa é diferente. Né? Elas são todas iguais, as mesmas perguntas, as mesmas respostas, o mesmo blá blá blá. Porque na noite ninguém interessa a ninguém. Pode ver que a gente não vê. Na minha época, né? 42 anos tem que falar isso, na minha época. Na minha época a gente beijava na boca, a gente saía de casa pra beijar na boca. Aí pouco tempo foi a um pub, ninguém se beija. Entendeu? Foi outro dia também, ninguém se beija, ninguém. Nem os adolescentes. Por que não? Porque não interessa. Ficou todo mundo igual.
ninguém quer. Dá pra pegar na internet, né? Baixa o Tinder, pega, o que tiver. Vai para um site erótico, sei lá, olha tudo, os corpos são todos iguais. Se um depila, 20 mil depilam também. Né? Você não tem nada de exótico, não tem nada de constituição do sujeito. Então, exatamente essa. E o Bauman falou: as pessoas estão ali como mercadoria a serem ofertadas, parece estar num Ceasa, assim, que você fica escolhendo as caixas de legumes que você vai levar. Né? Então, aí tá aqui. Nós aprendemos a pensar, a escola só nos ensina a pensar, né, vamos dizer assim, a proteção da privacidade, mais a mídia do que a escola. Né? Ou seja, a gente só pensa aquela privacidade contra o Estado, a mídia está o tempo inteiro falando mal do Estado, como se o Estado fosse uma praga, não tivesse nada de bom para falar. Entendeu? O SUS pode ser muito ruim, até você ter um câncer, até você ter uma AIDS, porque um remédio, né, falo isso com propriedade porque a gente passou isso em família. Um remédio, por exemplo, no seu plano de saúde, que chega no Brasil para tratar determinado câncer, igual teve aqui câncer no pulmão, né, em casa. Esse remédio demora mais chegar para o plano, por incrível que pareça. O plano custa adquirir, o médico pergunta, a gente pega um produto de segunda linha, por quê? Porque os produtos têm que chegar em massa importados pelo Brasil. Então quem compra o peso? A saúde pública. Aí vem aqueles lotes, então você aproveita e compra também. Então as clínicas vão comprar, os laboratórios vão comprar. Então, quer dizer, a coisa é muito maior do que aquilo que as pessoas apregoam, né? A gente vai ver que muita coisa não funciona por aqui. Às vezes você tem um sistema de saúde da família, PSF, por exemplo, em que se as pessoas tivessem um pouquinho de organização, as pessoas marcariam ginecologista, oftalmo, tal, para não ter que pegar fila. Mas muitas das pessoas mais simples, elas têm necessidade de ir ao médico mesmo, não é porque elas estão passando mal. Algumas sim, outras não, outras vão lá porque existe uma carência também, gente. Médico e professor escuta muito. Então eu sei disso de muito perto, eu já dei aula para comunidades carentes. Então a gente vai muitas vezes para poder se doar. Sim. Então tem essas questões, então não desmerecendo A ou B, falando de situações, né, que vivi pessoalmente. Então ele diz: nós temos hoje um grau de invasão dessa privacidade promovido por uma indústria, por uma tecnologia, que passa por cima das proteções individuais. Essa indústria, essa tecnologia que mantém a mídia. São eles que colocam dinheiro lá, que fazem a mídia propagar aquilo que eles precisam que possa acontecer, não é? Para que nós possamos apoiá-los, certo? Veja que muitas vezes por trás de grandes ideias de massas existem grandes industriais, existem grandes donos de produção. Eles estão errados? Depende do lado em que você está. Se amanhã eu for industrial, eu achar que isso tudo para mim são ferramentas que valem a pena, naturalmente poderei usá-las. Então depende do lado que se está. Mas quando você está do lado que é mais massacrado, do lado do consumo, do tudo que é mais difícil, a gente tem que pensar em muitas coisas. E esse tema, ele fala exatamente isso. Ele vai falar sobre você se tornar um produto, né? Hoje na sociedade isso é muito fácil de acontecer porque as pessoas, há na sociedade contemporânea um desejo dos consumidores se tornarem mercadoria, e isso se concretiza principalmente nas redes sociais, né? Há uma fantasia em torno disso, isso é uma fantasia, veja que não está se falando de uma realidade, nada se concretiza no plano real, você é a fantasia, você vive aquela fantasia daquele glamour, daquela subcelebridade que expõe, que tem isso, que tem aquilo, não é? O Bauman fala, ele abre até um dos livrinhos dele falando: hoje se vive na sociedade do ter e não do ser, porque ninguém é sujeito, as pessoas muitas vezes são objeto. E o segundo texto, a contradição que se aborda, né, que você poderia trabalhar a maior parte da redação a partir dessa ideia aqui, porque há duas ideias embaixo. Há uma ideia em cima, que é o consumidor tornar-se mercadoria, e aqui embaixo há aquela ideia de que há uma grande contradição que se encerra, que as pessoas confundem privacidade, não é, com, vamos dizer, com massificação, ou seja, a privacidade ela é apreendida em massa e ela se volta contra o Estado. Então a gente pode falar das grandes críticas, muitas vezes, que o Estado sofre, né? Porque consideramos, principalmente dentro de uma doutrina liberal, de uma visão neoliberal,
O Estado é um peso, ele é visto como um peso, né? Eu digo novamente, não estou defendendo o Estado, estou apenas indo na linha de pensamento da FCC. Tem muita coisa a brigar contra o Estado. E aí nós aprendemos a pensar a proteção da privacidade contra o Estado. Então isso é um tanto contraditório. Porque se você precisa aprender a ter privacidade, você não tem privacidade. Porque o aprendizado é coletivo em muitos casos, né? E por trás dessa aprendizagem está quem? O poder do capital, que se vale principalmente das novas tecnologias e nos seduz, ou seja, nos traz o fetiche, né, para que nós, aí sim, amarrando o cu de cima, né, nos consagremos como produto, como a grande vitrine desta falsa privacidade, né, com a qual nos acostumamos. Bom, este foi o tema de técnico. Naturalmente, no TRT 15, não deve cair um tema ligado à questão dessa visão do consumismo nas redes sociais, né? Que é exatamente isso aqui. Mas redes sociais continuam em voga. E por que continuam em voga? Ali está falando sobre dados vendidos da Cambridge Analytica. Aqui não falou sobre esses. O primeiro item nos leva, exatamente, remete com muita clareza a este exemplo. Lembrando que a FCC não fala o fato, ela gira no entorno e você usa o fato como exemplo. Você, tá, que está estudando, usa o fato como exemplo. Aqui, possivelmente, eles devem seguir no TRT 15, né, até falei no outro vídeo, com a questão das fake news e do controle. O controle que agora está acontecendo de forma bastante dura contra alguns grupos que espalham fake news. Aconteceu contra o MBL agora, que o Facebook acabou banindo acho que 196 páginas de falsos informativos do MBL, né, do Movimento Brasil Livre, acho que é isso. Eu sei a sigla, de tanto que falam. Então, o que acontece? Eles tiveram banidos essas páginas consideradas fake news. Por que tiveram banidos essas páginas? Por conta do sistema de vigilância que se instaurou, que é o sistema das agências lupa e tal. Ó, meu pai me ligando, olha que eu tô dando aula, perdão. Das agências lupa, aos fatos, que são agências de vigilância, que pegam uma notícia e vão verificar se essa notícia é verdadeira. Cuidado porque esse tema é capcioso, tá? A FCC tem 2 caminhos para trabalhar esse tema. Ela pode trabalhar essa ideia das agências como um grande instrumento de vigilância da rede contra os falsos informativos, portanto, o instrumento do bem. Ela pode trabalhar nesse sentido, e cuidado porque ela pode trabalhar no sentido negativo, como agências de censura, né? Uma vez que não se sabe quem é que está por trás, você tem que questionar quem é que está por trás dessas agências, quem financia essas agências, né? Será que vão apagar? Na verdade, estarão censurando alguma coisa em vez de coibir fake news? Não sabemos. Só o futuro vai dizer, né? Então, quer dizer, depende de que lado você está aí e depende principalmente do que a banca vai expor, tá bom? Ó, beijo grande pra você. Tinha falado aqui quase 30 minutos de vídeo. Eu vou falar rapidinho, tá? Seguinte, por que a gente não passa em concurso? Pouco tempo eu escrevi um texto sobre isso, né? Falando sobre uma coisa muito simples, baixar provas e estudar. É muito simples, e simples até demais. É claro que é bom que o professor oriente, né? Que provas você vai pegar, de repente. Por exemplo, eu vou dar o CESP, por exemplo, mudou o perfil de interpretação de texto de 2018, está completamente diferente do ano passado. Então, se não tem um professor para orientar, a turma entra em desespero. Imagina que o CESP você anula uma questão, né? Geralmente, quando você erra essa questão, você anula uma correta. Então, errar 4 questões de interpretação do CESP são 8 pontos a menos, por exemplo, em 20 itens. É um tanto complicado. Mas eu falei dessa coisa muito simples. Segundo item, por que a gente não passa? Gente, vocês viram abrir esse vídeo falando que ontem eu não trabalhei aqui diretamente, não fiz um vídeo sobressalente para vocês, que eu tive que dividir o meu tempo com uma doação. Sim, hoje, uma vez por mês, eu faço isso. Por quê? Porque eu quero me promover? Não, é para te alertar. Quando a gente resolve se doar para o mundo, a gente só percebe isso quando a gente perde, né? Acabei de falar de uma doença em que nós perdemos, meu sogro, foi uma perda triste, só não foi mais triste porque a gente tem uma iluminação espiritual que a gente acredita e a gente
procura colocar isso em dia, né? Para essa aceitação, é a nossa fé, inclusive, que está em jogo. Mas você precisa se doar um pouquinho, com coisas muito simples. Às vezes a gente acha que precisam ser coisas muito grandes, precisa de tempo. Não, não. Por exemplo, às vezes você doa um vidro de água sanitária para uma instituição de caridade. Uma garrafa, 1 litro de água sanitária já é o suficiente, é o seu pouquinho. Quando você faz isso, você sai daquela massificação de só estudo, estudo, estudo. E algumas coisas começam a fluir bem para você. Primeiro, a boa sensação da doação. Você está numa época muito difícil, mas é a boa sensação da doação, né? Vai te ajudar muito a se constituir enquanto pessoa. Segundo, porque existem energias positivas que vão te conduzir para coisas boas. Gente, eu agradeço a Deus todos os dias por ser doadora. Por quê? Porque só vem coisa boa. E é uma emoção tão grande quando você se prontifica a isso, você só atrai coisas boas para você. Às vezes essa sua expectativa de conseguir estabilidade, conseguir dinheiro e etc., né, não te deixa ver que você come o horário que você quiser, o que você quiser. Às vezes, muitas vezes, o preço que você pode pagar. E muita gente, às vezes, tem uma refeição por dia. E, às vezes, essa refeição por dia depende de você. Então, qualquer coisinha que você possa fazer, 1 hora de trabalho sua, uma oração que você doe para alguém, uma atenção. Tem gente que tem dificuldade para doar uma apostila, tipo, terminou o preparatório, a pessoa vende tudo que tem. Pô, tudo bem, pode vender. Tá no seu direito. Você pagou por isso, inclusive. Mas veja o que você tem de útil que você pode dar ao universo. O universo conspira a favor de você, né? Sempre que você faz uma coisa boa. Se você não importa a sua religião, né? Pratique a sua religião além do seu eu, tá? Porque aí você se individualiza de uma forma completamente diferente, tá certo? E você passa a dar mais valor ao seu tempo de estudo, inclusive, tá? Beijão.